Paz do Senhor Jesus, meus amados. A mensagem de hoje eu gostaria de falar um pouquinho para cada irmão, para cada crente, para cada cristão que tem se sentido um pouco abatido, um pouco fraco na sua vida espiritual. Um texto que me chama muito a atenção é aquele que está lá em Sofonias, capítulo 3, verso 17 até o 19, onde vai falando que as pessoas que se acham entristecidas por se acharem afastadas das festas solenes, a palavra diz que o próprio Deus os congregará. E por que isso chama atenção? Porque os últimos dias seriam caracterizados por uma apostasia, e dentro do dispensacionalismo bíblico, que dispensação é uma administração de tempo, onde o Senhor trabalha da forma do dispensacionalismo, não porque Deus precisa de se situar ou localizar, porque o Senhor é atemporal, mas nós precisamos de uma identificação, nós precisamos de uma localização. Então o Senhor trabalha com dispensações. E dentro dessa dispensação que nós agora estamos vivendo, nós encontramos pessoas onde a palavra diz que seria assemelhada dentro da dispensação das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que seria uma igreja muito rica, né? E nós vemos isso dentro do meio cristão global, né, que veio lá dos Estados Unidos, a chamada teologia da prosperidade, onde o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2,17 que nós não somos dessa forma, a palavra de Deus não se apresenta dessa forma, e ela permanece. Jesus diz em João 10,35 que a escritura não pode ser anulada. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19, diz que a palavra de Deus, ela seca-se a erva, murcha-se a sua flor, ou seja, pode passar tudo, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Então a palavra, ela diz, ela mostra que Deus vai julgar o mundo por meio do Evangelho. As pessoas podem banalizar, o apóstolo Pedro fala que nos últimos dias viriam os escarnecedores com os seus escárnios. Nos últimos dias muitos apostatariam da fé e se recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas, se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, o que se caracterizaria nos últimos dias seria uma igreja rica, seria o homem cada vez mais se esquecendo de Deus, se esquecendo da doutrina cristã, que nos leva a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, a humildade, né? O próprio Deus se fazendo homem, o próprio Deus se humilhando, né? Achado em figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, mas o ser humano, numa total rebelião contra Deus, introduzido dentro de centros evangélicos, digamos assim, de locais de culto, seria caracterizado os últimos dias pela igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja com muito poder financeiro, mas sem a palavra de Deus. Então, as pessoas que verdadeiramente querem buscar a Deus, de uma certa forma, estão entristecidos. Tem muitos cristãos sinceros que estão afastados dentro dos locais de culto. Então, essa mensagem é para você, para dizer que se você está lá atrás, se você pensa que está afastado das festas solenes, você pode ter certeza que o próprio Senhor vai congregar, vai fazer com que você seja congregado, não só em local de culto, no sentido de placas denominacionais, mas o próprio Deus vai te abraçar. E por que eu falo isso? Porque na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Pedro nos apresenta como nós somos salvos, onde diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. A vida refere-se à salvação. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a piedade se refere à vida em temor a Deus. Porque lá no Salmo capítulo 10, no verso 4,
fala que o ímpio no seu coração não investiga e em todas as suas cogitações o único pensamento que ele tem é que não existe Deus. Então o ímpio, ele é aquele que rejeita Deus, e o pio, e aquele que tem piedade, é aquele que tem respeito e temor a Deus. E o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então todas as coisas que nos conduzem à vida, à salvação e à piedade, a capacitação para ter uma vida em santidade, nos foram doadas. Então está na tua vida isso. O poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho, está na sua vida, crente. Por mais que você esteja afastado, por mais que você esteja confuso, por mais que você esteja sem forças para ir à igreja, para ler a Bíblia, para orar, Deus está com você se tão somente você reconhece isso. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, verso 19, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. No versículo 24 ele reconhece, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas no 25 ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Você que está fraco, se você lembrar, lá em João capítulo 5, quando fala do paralítico do tanque de Betesda, né? Betesda, casa de misericórdia, ou seja, Deus tem misericórdia daqueles que verdadeiramente, lá no seu coração, lá no seu íntimo, tem o desejo de buscar a Deus, porque é isso que Ele está olhando. O Senhor está olhando para o teu coração, o Senhor está olhando para a tua devoção. Mas Deus, existe uma grande diferença entre fraqueza e rejeição. A Bíblia diz que a rejeição é uma rebelião, e é o que o mundo está fazendo hoje. E as pessoas em locais de culto rejeitando a palavra e olhando para si própria, isso é rebelião. E a Bíblia diz em Colossenses 3,6 que por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, se nós olharmos o pai do lunático que foi pedir para Jesus curar o seu filho, e o Senhor Jesus disse que era só ele ter fé, e ele disse, ele falou assim, o Senhor pode curar? E Jesus falou, tudo é possível ao que crê. E aí ele disse assim, então me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Ou seja, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, mas esse homem agradou. Por quê? Porque ele teve sinceridade em reconhecer que ele estava com uma dificuldade espiritual. Mas Deus vai até você. Se nós olharmos, por exemplo, o paralítico do tanque de Betesda, ele estava lá atrás. O que o texto fala? Que havia um homem que estava há muitos anos, ele estava lá enfermo, e não tinha ninguém por ele. E dentro da tradição judaica, falava-se que os anjos moviam as águas, e quem chegasse primeiro ali, então, que quem tocasse era curado. Agora, se nós acreditarmos nisso, né, porque está entre colchetes, e aí mostra que esse versículo não tem nos originais, né, onde moviam as águas e quem chegava primeiro era curado. Se nós acreditarmos nisso, então nós estamos vendo que Deus privilegia quem pode. Só que Deus não. A Bíblia diz que não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador que Ele abundantemente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo. Tito 3, 5, 6, 7. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 4,1. Aquele que trabalha, o salário não é um favor que o empregador faz para o empregado. É uma dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, aquele que não crê na sua autojustificação, como o publicano que subiu, o publicano e o fariseu para orar, e o publicano então batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício, ser favorável a mim, pecador. Este paralítico, ele estava lá atrás, e Jesus foi até ele. Ele não tinha condições nenhuma. Se nós fizermos uma conjectura, ou uma comparação, uma analogia, muitas vezes com as nossas vidas espirituais, muitas vezes nós estamos dessa forma, sem força, sem capacidade, sem ninguém por nós. O Senhor vai até você, e Ele vai e diz que você está curado. E aí Jesus pergunta, o que queres? O que você quer? E aquele homem, então, ele tenta até argumentar alguma coisa. E aí Jesus, então, cura aquela pessoa, mostrando que Deus privilegia aquele que menos pode, aquele que está fraco,
aquele que está batido e aquele que está sem força. Porque é Ele quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. É Ele que vai completar a obra que começou na sua vida até o dia de Cristo Jesus. Então, ser forte e corajoso, medita na palavra de Deus, tenha ânimo, tenha força, porque as coisas de Deus não são compradas, tudo é de Deus. Essa falsa teologia da prosperidade que veio para tentar banalizar o Evangelho e desvirtuar muitas pessoas do caminho, eu posso dizer para você, em nome de Cristo Jesus, volte-se para o Senhor. A Bíblia diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. A Bíblia diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos. Você não tem nenhuma dificuldade de olhar. Até uma pessoa que está na cama enferma, tetraplégica, ela pode virar os olhos e olhar. Então é somente isso que o Senhor espera. Deus abençoe a tua vida e toda a sua família e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.